Retrospectiva 2022. Olá, estamos começando a nossa retrospectiva 2022 do jornal Tele Brasil Notícias do que aconteceu em todo este ano. Porém, no nosso programa selecionamos as melhores informações e matérias aqui apresentadas. Retrospectiva 2022. E começamos a nossa retrospectiva 2022 falando da Previdência Social, que em 2022 teve grandes alterações. Também uma orientação sobre a questão de divulgar-se informações de blitz, que é, na realidade, um crime. Estaremos mostrando neste primeiro bloco os 50 anos da televisão em cores em todo o Brasil. E também tratando de uma coisa que preocupa todas as famílias, o grande número de desaparecidos e um sistema que ajuda a cadastrar e até a localização. Muito bem, vamos falar agora de saúde, porque a Previdência Social, a partir deste ano 2022, está aí com mudanças já nestas regras que valem até 2022 da Previdência Social. Para você que vai se aposentar, é uma coisa muito importante. E essa aposentadoria envolve aí o planejamento já de próximos anos aí à frente. E fique atento, porque ela começa já, está, como dissemos no início, em vigor este ano. A idade mínima agora para mulheres é de 57 anos e homens 62 anos. Mas o cálculo também tem que levar em conta o tempo de contribuição, como explica o repórter Murilo Carvalho. Vamos observar as informações, porque é uma coisa muito importante para aqueles que estão aí buscando já a sua aposentadoria. Márcio tem mais de 36 anos de contribuição previdenciária e quando chegou a vez de se aposentar pelas regras antigas, entrou em vigor a nova norma, estabelecida pela reforma da Previdência. De entrada no INSS, mas já tinha tempo para poder solicitar o benefício. Só que, para minha surpresa, foi por questão de dias, eu ultrapassei o período, né? Então, no dia da promulgação da nova lei da Previdência, se não me engano, 13 de novembro, eu faltava 16 dias, algo em torno disso aí, alguns dias. As novas regras atingem a todos os que estavam trabalhando no momento em que a reforma da Previdência foi aprovada. Por isso, o Márcio teria que trabalhar mais 5 anos para receber a aposentadoria integral. Até seria possível se aposentar agora, mas ele perderia 50% do benefício. A partir deste ano, o cálculo da aposentadoria deve levar em conta idade mais tempo de serviço. Homens devem atingir 99 pontos, somando idade e tempo de contribuição. Mulheres, 89 pontos. A cada ano até 2031, essa pontuação vai subir 1 ponto, até que vão ser exigidos 100 pontos para mulheres e 105 para homens. E a idade mínima para se aposentar cresce a cada 6 meses até lá. Este ano começa com mulheres devendo ter pelo menos 57 anos e meio e homens 62 anos e meio. Mas esta especialista lembra que não é exigida apenas a idade mínima nessa regra de pontos. Também tem o mínimo de tempo de contribuição. Não adianta atingir um ou outro primeiro. Eu tenho que atingir os dois e especificamente ter o tempo de contribuição mínimo, 30 anos mulheres e 35 anos homens. Retrospectiva 2022. Polícia em Ação. Começamos então com o primeiro caso do Polícia em Ação de hoje. Falando sobre divulgar blitz em redes sociais, que é um crime e acaba atrapalhando a segurança no trânsito. Inclusive, nem todo mundo sabe, mas é crime divulgar a localização de uma blitz em grupo de conversas pelas redes sociais. Vamos acompanhar as informações da TV de Santa Catarina. Foi até a Bela Aliança para mostrar como essa atitude atrapalha o serviço de segurança no trânsito e até mesmo o trabalho da polícia no combate a crimes. Se você é uma daquelas pessoas que tem no celular vários grupos no WhatsApp, provavelmente já deve ter recebido o aviso de alguma blitz que a Polícia Militar está fazendo na região. Essa ação é tão comum que até a própria PM percebe nos comandos de trânsito. Sim, a gente percebe, quando estamos fazendo o comando de trânsito, que logo após poucos minutos ali,
já começa a diminuir o movimento dos veículos, né? Segundo a Polícia Militar, quando uma pessoa divulga uma blitz num grupo do WhatsApp, por exemplo, ela atrapalha o serviço dos policiais e também traz risco para a comunidade. Afinal, o objetivo não é apenas cuidar do trânsito. Além da fiscalização de trânsito que também ocorre, a Polícia Militar ela busca tirar pessoas com mandado de prisão ativo de circulação, coibir alguns outros ilícitos, né? Por exemplo, um carro furtado ou roubado que esteja passando pelo comando de trânsito, pela chamada blitz, e for abordado, com certeza será apreendido. E se o fato de atrapalhar o trabalho da polícia não é um motivo suficiente para não mandar mensagens avisando das blitz, é preciso que as pessoas saibam que essa prática é crime. E esse crime ele tem uma pena de 1 a 5 anos e multa. Então a pessoa que for flagrada divulgando a blitz, né, como é conhecido, o comando de trânsito ou a barreira policial, ela pode incorrer nesse crime. E é fácil hoje em dia constatar. Pelas mídias sociais, Facebook, WhatsApp, é feita uma ata notarial, é feito o registro e a pessoa pode responder criminalmente. Polícia em ação. Vamos falar da televisão em cores, que completou 50 anos no último dia 19. Exatamente. Um marco cultural e também tecnológico que está longe de ser um fato isolado. Pelo contrário, representa, na verdade, uma busca sempre contínua de evolução por oferecer sempre a melhor imagem possível, como vemos hoje. De 1972 para cá, inclusive, muita coisa mudou na televisão e a televisão segue. Vamos acompanhar essas informações. A TV de tela plana, 42 polegadas, fica a maior parte do tempo desligada na casa do Fábio, que acaba vendo muitos vídeos pelo celular. Mas, 50 anos atrás, ele estava junto quando a mãe comprou uma das primeiras TVs em cores no país, na loja onde o tio trabalhava. Era uma TV Philco, se não me falha a memória, eram 26 polegadas, né? E eu lembro da TV no meio da sala, né? Eu lembro, assim, de quando tinha Copa do Mundo, todo mundo reunido. Hoje a gente nem imagina como era você levantar do sofá e até a TV virar o seletor para escolher o canal, né? Então eu lembro desse cenário lá em casa. A compra da TV custou 7.700 cruzeiros. Só como comparação, o valor era mais que a metade do preço de um Fusquinha 0 km de 12 mil cruzeiros. A compra foi feita alguns dias antes da transmissão que inaugurou a TV em cores no Brasil, a Festa da Uva de Caxias, no Rio Grande do Sul, em 19 de fevereiro de 1972. A uva é o símbolo da hospitalidade de Caxias do Sul. Os 50 anos da data vão ser lembrados na inauguração do Museu da TV em São Paulo, prevista para este semestre. O acervo reúne mais de 100 mil peças num projeto iniciado pela atriz Vida Alves, falecida em 2017, e que estava à frente do primeiro programa em cores do país, na TV Gazeta de São Paulo, Vida em Movimento. Até a década de 80, mais ou menos, vários programas ainda estavam em preto e branco. Por quê? Primeiro, porque o equipamento era caro. Segundo, porque foi um processo gradativo e não foi algo que chegou e falou assim, agora vai ter que mudar tudo. Não, se mudou gradativamente. A mudança de padrão também trouxe uma melhor qualidade de imagem. Não foi só a colocação das cores, nós melhoramos toda a nitidez, o brilho, o contraste, a definição da imagem. A mesma coisa que aconteceu quando chegou a TV digital e depois a alta definição como um todo. Nos últimos 50 anos, foram várias transformações tecnológicas da televisão e nos últimos anos ela passou a dividir a atenção do espectador com outras telas, de computadores e de celulares. Muito mais fácil, muito mais acesso, né? Qualquer lugar, qualquer momento, com seu fone de ouvido, você está aberto para assistir qualquer coisa. Um filme, uma série, um noticiário, até mesmo para estudo, porque eu estudo muito pelo celular. Uma pesquisa sobre o consumo de vídeo no país aponta que, em 2020, 204 milhões de brasileiros assistiram televisão numa média
média diária de 7 horas. Os dados incluíram a transmissão tradicional e também os serviços de streaming. O telespectador brasileiro ele está sabendo aí incorporar, né, o que esse processo de aceleração digital trouxe, que é o streaming de vídeo. E as emissoras de TV mesmo, né, elas seguem produzindo conteúdos também para serem assistidos depois, né? Inclusive, o conteúdo das produções da TV Brasil pode ser acessado pelo aplicativo TV Brasil Play. São programas infantis, de entretenimento e de jornalismo da TV pública, disponíveis de forma gratuita para o público assistir quando quiser, pelo celular ou pelo computador. Mas o aparelho televisor ainda ocupa um espaço importante na casa dos brasileiros. Segundo o IBGE, o número de lares sem uma TV é menos de 3% do total de 69 milhões de domicílios. Em muitas casas, o espaço da TV na sala é um ponto de encontro da família. Quando eu assisto com outras pessoas, tipo com a minha irmã, com meu pai, é na TV. Mas quando eu assisto sozinha, costuma ser no laptop, no celular. Quando eu assisto sozinha, eu nunca assisto na TV. Retrospectiva 2022. Você tem algum parente desaparecido? O novo sistema da Polícia Rodoviária Federal está justamente agilizando as buscas por pessoas desaparecidas. Então, os parentes, amigos, podem fazer o cadastro assim que perdem o contato com a pessoa de sua família ou próxima a ele. Vamos acompanhar com mais dados essas informações. Para registrar a ocorrência, basta acessar o site desaparecidos.prf.gov.br pelo computador ou pelo celular e preencher os dados da pessoa desaparecida, como nome, telefone e endereço. A ideia é agilizar, que o familiar coloque o quanto antes a informação, que a gente sabe que as primeiras horas pós-desaparecimento são importantíssimas para a gente lograr isso no encontro dessa pessoa desaparecida. Após o registro, todos os policiais de plantão, em um raio de 500 quilômetros do local da ocorrência, são imediatamente comunicados. O serviço está disponível 24 horas todos os dias da semana. Além do site, também é possível fazer o registro por telefone no número de emergência da PRF 191. Em um mês de funcionamento, mais de 100 casos de desaparecimento foram inseridos no sistema e 4 pessoas foram encontradas. Uma delas é o João, que foi localizado por policiais em uma rodovia de Mato Grosso do Sul. Esse cidadão, ele lembrava do seu nome, seu João Rodrigues Martins. Possibilitou que a equipe fizesse contato com a nossa central PRF, que através dos sistemas disponíveis de checagem conseguiu localizar um boletim de desaparecimento do seu João. Já estava há aproximadamente 2 meses fora de casa. A outra medida que vai ajudar na localização de desaparecidos é a campanha nacional de coleta de DNA de pessoas sem identificação, uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as secretarias estaduais de segurança. O objetivo é encontrar pessoas sem identificação internadas em hospitais, clínicas ou abrigos de todo o país por meio de cruzamento de material genético. A coleta é feita de forma voluntária, por meio da assinatura de um termo de consentimento. Já a coleta de DNA de crianças e adolescentes requer autorização da Justiça. Retrospectiva 2022. E já no nosso segundo bloco, do nosso Retrospectiva 2022, do jornal Tele Brasil Notícias, nós estaremos falando um pouquinho sobre a questão de dormir-se, a dificuldade que todos nós temos. Também estaremos mostrando, no momento jurídico, a questão de você, às vezes, financiar o seu automóvel em uma agência bancária, quais são os seus direitos e deveres. Também comentaremos sobre saúde, os 122 anos da Fiocruz. E, além disso, para a criançada, vamos falar também do Dia de Brincar, que foi abordado no nosso telejornal. Saúde. Vamos agora falar de saúde. Você tem dificuldade para dormir? Não estranhe, porque isso afeta 4 de cada 10 pessoas, segundo a informação da Organização Mundial de Saúde. E justamente os especialistas alertam que
a privação de uma boa noite de sono pode trazer uma série de consequências com complicações à própria saúde. Mas vamos saber quais são nessas informações. Um sono é considerado de boa qualidade quando é restaurador, ou seja, quando você acorda bem disposto. Mas isso tem sido cada vez mais difícil na sociedade em que vivemos. Dá para ver pela janela dos ônibus. Não durmo bem e às vezes eu não acordo também bem, entendeu? Porque eu acho que mais é o sono, a gente fica irritada durante o dia, porque você não dormiu direito. A Maria Fernanda enfrentou grandes dificuldades com o sono desde quando começou a estudar para o vestibular. No início da minha faculdade, mais propriamente no ano de 2021, no início dele, eu comecei a tomar remédios para a ansiedade, para o tratamento da ansiedade, que repercutia entre várias coisas dentro da minha rotina, como, além do estresse, mas a falta de sono, a insônia propriamente dita e a dificuldade de fazer outras atividades por perca dessa motivação. Para uns é difícil pegar no sono, já para outros é só encostar na cama. Deitou na cama já era? Já era. O sono bate e não tem esse problema de noite também não, vai ter sono do mesmo jeito. Mas dizem que é por causa da idade, né? Depois que é mais difícil. Cerca de 45% da população tem algum problema para dormir. Esta neurocientista destaca que o sono é um fator essencial para uma boa qualidade de vida. Dormir um sono de má qualidade ou em número de horas inferior à necessidade gera privação do sono, que afeta o desempenho intelectual, o humor, a memória, o controle do peso corporal, reduz a imunidade e também aumenta o risco de doenças como diabetes, hipertensão arterial, obesidade e depressão. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. Falamos agora que a terceira turma reafirmou que banco de varejo não responde por vício em carro financiado. Financiou o carro, o banco não tem obrigação de corrigir as falhas do automóvel que você adquiriu financiado, porque ele é uma financeira. Então, os agentes financeiros, conhecidos como bancos de varejo, que financiam então a venda de automóveis, não respondem pelo vício do produto e o contrato de financiamento subsiste mesmo que esta compra seja desfeita. Situação diversa do que ocorre justamente com os bancos integrantes de grupos econômicos ou de grupo econômico dos fabricantes, os chamados bancos das montadoras. Vamos observar. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirma que banco de varejo não responde por vício em carro financiado. Muitas vezes a emoção de comprar um carro novo pode dar lugar à preocupação. Quando, por exemplo, o veículo recém-comprado apresenta algum tipo de defeito. Neste caso, a fabricante realiza um processo chamado de recall, quando solicita que o veículo seja entregue à concessionária para o reparo. Mas e quando é o comprador quem identifica um vício de qualidade no veículo? Esta advogada explica quais as possibilidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos hoje 3 possibilidades que é importante destacar, que são a escolha do consumidor, que é a possibilidade da pessoa conseguir devolver o produto, escolher um outro produto diverso e também ela pode pegar um produto diverso com abatimento no valor que ela pagou. Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele realmente ampara o consumidor para que ele não saia com nenhum tipo de prejuízo em relação a um produto que ele comprou e dentro do prazo de garantia acabou apresentando algum defeito. Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que os bancos de varejo que financiam a venda de automóveis não respondem pelos vícios do produto, mesmo que a compra seja desfeita. O entendimento foi firmado pela terceira turma ao dar provimento ao recurso especial de uma instituição financeira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A Corte Paulista concluiu que o contrato de financiamento é coligado ao de compra e venda. No recurso ao STJ, o banco alegou que não é solidariamente responsável pelo vício apresentado no veículo financiado, e sim somente pelos serviços financeiros prestados.
No voto, o relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que já há jurisprudência pacífica na Corte no sentido da ausência de responsabilidade da instituição financeira por vício do veículo financiado. Entretanto, ele destacou que esse entendimento não é absoluto, pois quando integra o grupo da montadora, o banco também responde pelo vício do produto. Você conhece os seus direitos e deveres? Porque conhecer evita que tenhamos aborrecimento. Aluguéis, por exemplo, por temporada, podem gerar uma boa renda para os donos e ser também uma ótima alternativa. Interessante, inclusive, para quem procura hospedagem. Mas observe bem, para que você não tenha aí aborrecimentos, é preciso, então, estar bastante ciente dos direitos e deveres que estão envolvidos nesse contrato de locação. Vamos observar. Administra 10 apartamentos de aluguel por temporada no Rio de Janeiro. Ela trabalha com isso há quase uma década e usa plataformas digitais para intermediar os contratos. E ressalta a importância de estar atento às regras de cada imóvel antes de fechar o negócio. Tem alguns apartamentos que a gente aceita animais, outros a gente não aceita. Então, às vezes, a pessoa aluga no impulso. Olha, olhei o apartamento, é bonitinho. E às vezes também não atende, né, a necessidade dela. Esse representante de um site de aluguel por temporada diz que a pandemia mudou o perfil de viagens no Brasil. Hoje, mais de 20% das noites reservadas no Brasil são para períodos acima de um mês. E quase 50% das noites são para períodos acima de uma semana. Então isso mostra uma tendência muito forte de realmente pessoas podendo trabalhar de qualquer lugar e se beneficiando disso, né? Passando mais tempo com a família, em lugares como natureza, praia, enquanto exercem suas funções. A lei do inquilinato prevê regras diferentes para contratos de locação temporários, que são aqueles por menos de 90 dias. Nesses casos, é permitido, por exemplo, cobrar o aluguel antecipado. A lei também obriga os imóveis mobiliados a terem no contrato a descrição de móveis e utensílios e o estado em que se encontram. Esta advogada recomenda atenção especial às regras de uso das partes comuns de condomínios. Como ele vai conseguir ali o acesso às chaves, enfim, a sua identificação para acessar o imóvel, as áreas do condomínio, todas as certificações necessárias, né? Além, obviamente, de ler com muita atenção, de ter um contrato e ler com muita atenção esse contrato, para evitar que aquele período que deveria ser de descanso e lazer se torne um aborrecimento futuro, né? E voltamos a falar de saúde, porque 122 anos da Fiocruz. A Fiocruz, então, completou seus 122 anos, e é uma reportagem, inclusive, do Maurício de Almeida, que conta a história desta instituição que foi criada para combater epidemias no início do século passado. Também ela atuou na linha de frente contra a Covid-19. Vamos observar. Olhando de longe, o castelo imponente chama a atenção. Ele foi erguido no início do século passado por Oswaldo Cruz. O local, com arquitetura que mistura os estilos ingleses das torres, com inspiração árabe nas paredes e janelas, azulejos portugueses e mosaicos franceses, tinha o objetivo de chamar a atenção e se transformar em um símbolo da ciência. O inaugurado em 1918, se transformou na sede da Fiocruz. Mas a história da fundação é mais antiga. Ela surgiu em 1900, com o antigo Instituto Soroterápico Federal. A construção fazia parte da antiga fazenda de Manguinhos, local escolhido pelo governo para que os pesquisadores desenvolvessem soros e vacinas para enfrentar as doenças que se espalhavam pelo país. Como eram as epidemias de febre amarela, de peste bubônica, de varíola.
E o Oswaldo Cruz, ele vem exatamente com a missão de combater esses problemas. Toda a história da Fiocruz é preservada pela Casa de Oswaldo Cruz, um núcleo da Fundação especializado em documentação histórica. No acervo com mais de 100 anos de pesquisas estão antigos livros que registravam a produção de vacinas, plantas da construção do castelo, cartas enviadas pelos cientistas, desenhos com espécies descobertas pelos pesquisadores e documentos históricos, como este, que mostra a nomeação dos primeiros funcionários da instituição. Na lista aparece o nome de Oswaldo Cruz, que foi contratado no dia 26 de maio de 1900. Uma unidade, voltada para a história, a memória da instituição e das ciências da saúde, para a preservação do patrimônio cultural e para a comunicação e divulgação em ciência. Ao longo do tempo, a Fiocruz cresceu e se expandiu. Atualmente, ela está presente em todas as 5 regiões do país, com núcleos em 10 estados, além do Distrito Federal. E também realiza parcerias com instituições científicas de 50 países e organizações internacionais, como a OMS. Atualmente, a Fundação é a maior produtora mundial da vacina contra a febre amarela. A instituição também produz outros diversos tipos de vacinas, contra o sarampo, cachumba, rubéola, poliomielite, Covid, entre outras. Só no ano passado, o complexo tecnológico da Fundação entregou 233 milhões de doses de vacinas para o governo federal. Essa pandemia mostrou também que só uma visão integrada que considere os aspectos científicos do campo biomédico, os aspectos ambientais, os aspectos sociais, pode fazer com que a humanidade, não só o Brasil, pense um projeto de futuro. Vamos falar aqui de São Paulo, que tivemos aí o dia do brincar. E também ele lembra a importância das brincadeiras para o desenvolvimento das crianças. Numa época com tantas telas, tem pais que se preocupam em oferecer aos filhos umas brincadeiras mais tradicionais. E é claro, gente apaixonada por brinquedos e que ganha vida com isso. É o caso da Rúbia. Daqui saem por mês cerca de 20 dessas bancadinhas. Cozinha, hospital, feira, pet shop, cenários para soltar a imaginação. Acho que é o convívio, com outras crianças, porque você não precisa só brincar sozinho, você brinca e você divide, saber dividir entre todos e o faz de conta, que eu acho que é o maravilhoso, porque eles abrem a torneira e vão fazer uma comida ou vão servir, às vezes querem, o pai senta, ela vai pegar a comidinha para dar, a mãe, entendeu? Então isso é um aprendizado, é um monte de coisa linda que a criança vai usufruir e nunca mais vai esquecer. Já essa loja é especializada em brinquedos educativos. São mais de 5.000 opções, de peteca a quebra-cabeça. A maioria das compras é para crianças de até 3 anos, mas existe também um público de idosos que brincam como forma de se manter ativos. Aqui, brincadeira é coisa séria. São brinquedos que fogem do básico, São brinquedos que trabalham com a criança, ou estimulam a criança. E além dela brincar, ela também está aprendendo, Então ela aprende número, ela aprende letra, formas geométricas, cores, encaixe. Tem um brinquedo só, ela consegue aprender bastante, assim. Retrospectiva 2022. Já neste bloco estaremos falando sobre a questão de turismo. Foi lançado o Visit Brasil. Também no nosso jornal Tele Brasil Esporte no Ar estaremos apresentando a informação sobre a violência no esporte, através também da crítica feita pelo grande técnico de futebol, Abel Ferreira, sobre o jogo que envolveu o Palmeiras e o Guarani. Estaremos também nessa retrospectiva falando do Dia Mundial do Fusca, neste bloco. Você que gosta de viajar, chegou o momento de falarmos também de turismo. O Visit Brasil. Exatamente, é uma novidade aí que o governo federal lançou, e justamente para incentivar que mais turistas dos Estados Unidos e também acabem desembarcando em território brasileiro. Então,
a Embratur lançou a campanha Visit Brasil. Vamos observar como é que ela é. De uma forma divertida e bem americana, a nova campanha da Embratur quer chamar a atenção para o que o Brasil tem de melhor. Desde o dia 24 de maio, nossas cores e paisagens marcam presença no coração de Nova York e se destacam em meio às luzes da Times Square. Por 30 dias, a agência também vai trabalhar a imagem do Brasil em Los Angeles, Dallas, Houston e Washington. Ao promover campanhas publicitárias importantes como essa nos Estados Unidos, estamos buscando a ampliação da vinda de visitantes estrangeiros. Em 2022, 3 campanhas fazem parte do esforço para atrair turistas. Segundo o governo, além da ação nos Estados Unidos, outras 2 serão realizadas na Europa e na América Latina. Além disso, numa parceria com o Sebrae, a Embratur iniciou uma série de medidas para reforçar a divulgação do Brasil no exterior. O objetivo é alcançar o patamar turístico de antes da pandemia, quando o Brasil recebia mais de 6 milhões de estrangeiros por ano. Estamos planejando investir mais de 100 milhões de reais em ações de promoção, o que representa uma alta de 74% quando comparado aos investimentos de 2020. Após 2 anos de restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o turismo no Brasil, como em todo o mundo, segue uma curva ascendente. De acordo com dados do Ministério do Turismo, somente nos primeiros 4 meses deste ano, mais de 962 mil estrangeiros entraram no país. O balanço já supera em 60% todo o ano de 2021, quando foi registrada a entrada de cerca de 597 mil visitantes estrangeiros. E o que será que eles mais gostaram de ver por aqui? Rob Mazefa, morador da Califórnia, Estados Unidos, sempre vem ao Brasil e disse amar a nossa feijoada. E vamos agora falar sobre violência nos campos de futebol. Mas em vez de falarmos, vamos deixar que Abel Ferreira, em sua coletiva do Palmeiras versus Guarani, pelo Campeonato Paulista 2022, onde ele falou desta violência no futebol. E ele deixa um recado sobre os incidentes, inclusive do último final de semana. Vamos acompanhar com mais detalhes. Notícias do mundo esportivo. Já que estamos a falar em vida, eu queria deixar aqui um recado. Estão-se a passar coisas muito graves no futebol, sobretudo sul-americano, e de forma particular, porque aqui onde eu estou, no futebol brasileiro, que eu acho que nós não podemos olhar sem que esses clubes ou que essas pessoas sejam punidas. Não podemos olhar e as pessoas que têm a obrigação, o Ministério Público, isto é a nível social, têm que dar a cara. Foi muito grave. Ainda hoje entrei aqui nesta conferência de imprensa e me disseram que tinha havido aí uma rixa num jogo, inclusive acho que morreu uma pessoa. É preciso morrer quantas mais para se tomar decisões? Os organismos, quer do futebol, quer extra-futebol, têm que se assumir, têm que dar a cara, têm que exercer os cargos que têm. Têm que justificar o cargo que têm, que é como pedem a mim, responsabilidade. Quando eu não ganho, pedem-me responsabilidades. E é isso que eu espero que cada pessoa no seu cargo faça, assuma responsabilidades para o bem do futebol brasileiro, para o bem de todos nós. Que se junte a CBF, que se junte quem organiza os estaduais, que se junte o Ministério Público, mas que se tome medidas. Na Europa, acabou-se com o oliganismo, que era feito em Inglaterra. Hoje toda a gente diz que a Inglaterra é onde há o melhor futebol, onde se joga o melhor, onde as pessoas melhor se portam. Mas já esteve uma miséria. Agora é preciso passar a ação. Palavras levam-nas o vento. E isso a mim preocupa-me muito. A segurança preocupa-me muito. E quando eu entrei aqui, e ontem tinha visto as imagens que vi no México, e me dizem que se passa a mesma coisa, ou está-se a passar a mesma coisa no futebol brasileiro,
eu vou ter que pensar muito bem naquilo que quero para mim, para a minha família e para os meus jogadores. E eu preciso de me sentir seguro, e para eu sentir seguro, os organismos que têm essa responsabilidade, seja o Ministério Público, seja quem organiza os estaduais ou a CBF, tem que dar a cara, tem que dar um passo em frente e tomar medidas. E não podemos deixar e fazer de conta que não se passa nada. E não sou eu o primeiro a dizer, eu estou a falar, já jogadores de outros clubes falaram, meus e jogadores de clubes rivais, e eu posso ser grande rival, mas ter o respeito pela vida humana, porque no futebol não vale tudo. Para mim, no futebol não vale tudo. A vida humana tem valor, e se nós assistimos a isto e não fazemos nada, alguma coisa vai mal. E nós queremos melhorar, e se queremos melhorar, temos que passar à ação. Temos que ver exemplos, temos que dar o exemplo, e as pessoas que estão à frente têm que ser as primeiras a dar o exemplo. E falo de quem organiza, quer a Segurança Pública, quer o Ministério Público, quer a CBF, quer quem organiza os estaduais. Tem que se juntar e chegarem-se à frente. Tem que dar a cara, porque senão temos que trocar e pôr à frente dos cargos pessoas que façam acontecer. Que não olhem que faz de conta. E estamos à espera de quê? Estamos à espera de quê? Tele Brasil no Esporte. Vamos falar do Dia Mundial do Fusca. E você, inclusive, vai conhecer a história da cultura do século XX. E, inclusive, foi comemorado no último dia 22, o Dia Mundial do Fusca, dia 22 de junho. E, inclusive, estrelas de cinema, a criação do carro na Alemanha, o gosto dos brasileiros pelo Fusca e também a questão do produto ser importado inicialmente e a produção nacional que aconteceu em 1959. Mas vamos ver com mais detalhes. As linhas arredondadas desse simpático carrinho se tornaram um ícone cultural do século XX. Até estrela de cinema ele foi. A data de hoje marca a assinatura do contrato de Henry Porsche para o desenvolvimento do carro na Alemanha em 1934. Aqui no Brasil, começou a chegar em 1950, importado, e teve a fabricação nacionalizada em 1959. Foi fabricado até 1986. Depois, ainda voltou por mais 3 anos. 93 a 96, a pedido do então presidente Itamar Franco. A fábrica de onde saíram os mais de 3 milhões de Fuscas brasileiros fica em São Bernardo do Campo. Foi a primeira planta da Volkswagen fora da Alemanha. E uma pequena curiosidade, Fusca foi um apelido do modelo até 1984, quando foi adotado pela montadora. Até então, o nome oficial era simplesmente Sedã. Retrospectiva 2022. Nesta retrospectiva 2022, neste bloco, estaremos apresentando as informações sobre a inovação do Inmetro. Exatamente, uma coisa importante, também a abordagem do cigarro eletrônico que faz mal à saúde. Também, preocupação na saúde é a questão ocular. Muitas pessoas deixaram de ter o seu atendimento ocular em função da Covid-19, mas em 2022 a coisa voltou a se regularizar e com muitas orientações. Estaremos mostrando também os parques de São Paulo, entre eles alguns que nós selecionamos e que foram apresentados no Tele Brasil Notícias. Vamos acompanhar agora as inovações do Inmetro, que inclusive é um assunto bastante interessante porque é a garantia de qualidade no produto brasileiro. E inclusive desde o começo do mês agora de julho, todas as geladeiras que são comercializadas, elas devem apresentar uma nova etiqueta de conservação de energia elétrica do Inmetro, que vem inclusive com um código QR. Exatamente, prazo para o máximo para adequação das indústrias é até 2023. Vamos observar. Esta etiqueta já é conhecida. Nela, o Inmetro aponta se a geladeira consome muita energia. Mas agora, além desse item, as novas etiquetas de todas as geladeiras nacionais ou importadas que chegarem às lojas têm que ter esse QR Code.
Com o código, o consumidor pode conferir o status do registro do produto. Por meio do QR Code, os consumidores conseguem identificar o registro daquela geladeira no Inmetro e avaliar se ele está ativo, inativo, suspenso ou cancelado. Essa informação é de grande utilidade para os fiscais do Inmetro e dos órgãos delegados, que são responsáveis por avaliar produtos irregulares no mercado. De acordo com o Inmetro, o QR Code vai se tornar uma ferramenta importante para o consumidor na hora da compra. Além de saber sobre eficiência energética, ele terá uma série de informações que podem ajudá-lo na decisão de levar ou não o produto para casa. O Inmetro pretende ainda expandir e criar uma plataforma para que o cidadão possa ter acesso a vídeos com dicas de consumo. Sempre levando em consideração o quesito eficiência energética para decidir qual eletrodoméstico comprar. Os produtos com etiqueta antiga podem ser comercializados até 30 de junho do ano que vem. Os aparelhos de ar-condicionado serão os próximos a contarem com o novo código. Para os consumidores, uma novidade que ajuda a economizar. Porque tem muita gente que vai comprar e não sabe o que está comprando. Acaba gastando mais. A energia no mundo ela está se voltando para a sustentabilidade, né? Para energia solar, energia eólica. E aí é importante diminuir o consumo, né? Agora de uma moda, cigarro eletrônico. É importante entendermos que a venda de cigarros eletrônicos continua proibida no Brasil. Com a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, várias medidas devem ser tomadas a partir inclusive de agora, entre elas fiscalização e realização de campanhas educativas com respeito ao cigarro eletrônico. O relatório aprovado pela Anvisa indicou a necessidade de se manter a proibição do uso dos cigarros eletrônicos. Os próximos passos serão a elaboração de um texto pela área técnica e a decisão sobre a abertura ou não de uma consulta pública. A agência vai focar em ações de campanhas educativas e de fiscalização para coibir o comércio irregular do produto. Desde 2009, a comercialização e o uso de todos os tipos de cigarros eletrônicos estavam proibidos pela Anvisa, mas agora esse parecer foi confirmado. A agência concluiu que o cigarro eletrônico não ajuda quem fuma um cigarro comum a deixar o hábito e ainda oferece riscos graves à saúde. Eles não são eficazes para ajudar as pessoas a pararem de fumar, ao contrário, eles estão estimulando pessoas que nunca fumaram a começar a fumar. E eles não são seguros porque começaram a aparecer uma série de problemas de saúde com o uso desses aparelhos. O mais grave deles é a síndrome respiratória aguda grave, que é um quadro tão grave quanto é a síndrome respiratória aguda grave provocada pela Covid. Heitor trocou o cigarro comum pelo eletrônico há 4 anos e já sente os efeitos na saúde. As dores de garganta demoram mais a cicatrizarem. Então, eu já tenho diminuído bastante o ritmo e o uso diário. Os especialistas destacam que o uso desses dispositivos se tornou uma porta de entrada para o consumo de cigarro comum. Outra coisa que se observou também é que muitos ex-fumantes que já tinham deixado de fumar voltaram a consumir nicotina através desses dispositivos eletrônicos. Saúde. Vamos agora falar então de saúde, justamente dos olhos, né? A saúde dos olhos é uma coisa muito importante e mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo acabam sendo atingidas por qualquer tipo de doença que envolve a parte da visão. Mas saiba que 80% dos casos dessas deficiências, elas podem ser curadas. É por meio justamente das pessoas procurarem o tratamento ou mesmo o atendimento. E por isso que é fundamental, além de você procurar, saber que você tem que se prevenir. E também, hoje no Brasil, nós temos o atendimento gratuito para as pessoas no Sistema Único de Saúde. O Theo foi com os pais a esse hospital em Brasília para uma consulta oftalmológica. Segundo o pai, o pequeno tem ficado muito em frente às telas e por isso eles resolveram checar se estava tudo bem com a visão do filho. Nós viemos verificar como está a saúde ocular dele.
porque é melhor cuidar da saúde do que prevenir, cuidar da saúde do que tratar da doença. Uma consulta regular, pelo menos uma vez ao ano, seria o ideal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das causas das doenças dos olhos podem ser prevenidas ou tratadas. Mais de 2 bilhões de pessoas têm deficiência visual ou cegueira no mundo. Entre as mais comuns que podem levar à perda da visão estão catarata, ceratocone e glaucoma. Já entre algumas das doenças mais recorrentes e de má formação, que podem ser corrigidas com óculos ou outros tratamentos, estão as conjuntivites, a miopia e a síndrome do olho seco. A assistência oftalmológica está disponível no Sistema Único de Saúde e inclui desde consultas até tratamentos que podem ser cirúrgicos e transplantes. Além disso, todas as crianças, quando nascem, também realizam o teste do olhinho, exame capaz de detectar alterações no eixo visual que possam causar futuramente problemas como catarata e glaucoma congênito. O teste do olhinho ele é de suma importância. A gente vê tanto o segmento anterior, a córnea, o cristalino, vamos ver se está tudo bem, quanto o segmento posterior. Então a gente sempre tem que dilatar a pupila para a gente ver se o vítreo está tudo bem, se a retina está tudo bem, se o nervo óptico está tudo certo. Vamos também na saúde falar do dia 8 agora de agosto, que foi o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Essa data é muito importante porque ela chama a atenção das pessoas deste problema de saúde que pode ser prevenido. E basta que mudemos os nossos hábitos por hábitos saudáveis. Isso envolve o quê? Exames periódicos também. Vamos observar com mais detalhe mais essa orientação para a nossa saúde. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração e cerca de 400 mil morrem todos os anos. O nível elevado de colesterol ruim, conhecido por LDL, pode desenvolver doenças do coração. Uma porta aberta para a ocorrência de infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Além de tomar a medicação correta, uma alimentação equilibrada e exercícios físicos regulares são um caminho correto para se ter uma vida saudável. A educação alimentar ela é primordial, então os hábitos saudáveis de vida, então não fumar, fazer atividade física e principalmente uma alimentação balanceada. Cerca de 70% do colesterol é produzido no fígado, porque o nosso organismo precisa dessa gordura para funcionar. O problema é que o consumo excessivo de produtos ultraprocessados, como biscoitos, margarina e sorvetes, por exemplo, ou de gorduras saturadas e trans, presentes em carnes e derivados do leite, transformam o bom colesterol num inimigo perigoso que pode matar. Quanto mais você puder fazer seu alimento, alimentos que você compra na mercearia, alimentos in natura, e você produzir a sua alimentação, mais saudável isso com certeza vai ser. O Sistema Único de Saúde oferece de graça todos os exames necessários para o diagnóstico, controle e tratamento do colesterol alto. Os medicamentos também são fornecidos pelo SUS. Hoje, com 9 quilos a menos, Dona Selma faz consultas periódicas num posto de saúde. É que ela aprendeu a lição depois de um susto. Teve que passar por uma cirurgia cardíaca. Não espere o amanhã. Sentiu hoje, corra para o médico. Vamos falar de parques. A semana passada falamos do Parque da Aclimação. E a semana vamos falar do Horto e também do Parque da Serra da Cantareira. Um local bonito, tradicional. Mas vamos conhecer mais de perto na reportagem as informações que mostram ali, inclusive com mais detalhes, o que você pode com a sua família aproveitar nesses parques. O Horto Florestal, na zona norte da capital, é um refúgio na natureza para visitantes e para quem vive pertinho do parque. Todos os dias estou vindo fazer essa caminhada
né, aproveitar esse momento de mais tranquilidade, assim, para contemplar, para apreciar, meditar. Importante. O parque tem um tamanho de 32 campos de futebol, com áreas para esporte e várias opções de lazer. São 3 lagos, cercados de muitas espécies nativas da Mata Atlântica, como a palmeira jussara. Tem também plantas exóticas, como o pinheiro do brejo, importado da Flórida, e até exemplares de pau-brasil. Aqui no Horto a gente tem uma grande biodiversidade, né? Tanto de fauna como de flora. Aqui na fauna nós podemos sempre observar os gansos e os patos, nós temos os 2. Há também outros animais como sagui, macaco prego, porque como ele está muito próximo do Parque Estadual Cantareira, então há sempre essa transição de animais. Uma das principais atrações do Horto é o Museu Florestal Otávio Vecchi, que fica neste casarão do século passado. O piso, original de 1930, é feito com vários tipos de árvores brasileiras. É possível ver também esta xiloteca, um arquivo de madeiras de várias espécies. No parque também fica este casarão colonial, que já foi sede do Serviço Florestal e casa de verão de muitos governadores do estado. Na década de 40, Adhemar de Barros, então governador, visita, né? E acha tão bonito o casarão que desaloja o diretor e passa a ser um palácio de verão do governo. Por aqui começam algumas das trilhas do Parque da Serra da Cantareira. A principal delas é a da Pedra Grande. E de volta são mais de 6 quilômetros. Alguns trechos bem íngremes, mas cheios de recompensas, como este lago natural e, claro, a Pedra Grande. E aqui é o ponto mais alto de visitação da Serra da Cantareira. São 1.010 metros de altura. E daqui, olha só, é possível ver bem a cidade de São Paulo. Tô gostando bastante daqui, primeira vez que eu venho. Eu ia só no Horto, daí eu vi que é do lado, aí eu decidi subir pra cá. É cansativo, mas a subida compensa. Retrospectiva 2022. Muito bem, agora nesse último bloco estaremos apresentando para você a saúde dos surdos. Um assunto bastante interessante que trata justamente das pessoas que têm a dificuldade auditiva. Além disso, vamos abordar também as novas regras do SAC. Sua empresa tem SAC, então existem novas regras que foram apresentadas em 2022. E estaremos encerrando com as cidades tombadas e também o turismo nacional, que está de volta e promete muito em 2023. Vamos falar de datas comemorativas. Tivemos aí o Dia Nacional dos Surdos, que foi dia 26 de setembro. E justamente a data ela teve a sua criação para incentivar a acessibilidade e os direitos de quase 6 milhões de cidadãos. Dona Eládia tem problemas de audição há muitos anos. Ela passou por consultas médicas, exames, recebeu um aparelho auditivo e agora é atendida no Centro Educacional da Audição e Linguagem, CEAL, de Brasília. É maravilhoso ouvir. E a gente ficava assim um pouco isolada, quando estava conversando todos, que falavam uma vez comigo, 2 na terceira, alguns falavam, eu falava, não, deixa para lá, né? Existem aproximadamente 5.800.000 brasileiros com surdez em vários graus. Isso equivale a cerca de 3% da população. Algumas pessoas já nasceram com a condição e outras desenvolveram deficiências auditivas. A pequena Mirella passa por tratamento depois de ter sido diagnosticada no teste da orelhinha. Se não fosse esse exame, a gente não descobriria, né? Talvez descobrisse quando ela estivesse bem maior. Em casa, a mãe começa a perceber que ela não reage aos sons mais fortes, se não assusta quando alguém bate uma porta quando está dormindo, se está tendo um atraso de desenvolvimento de linguagem, ela deve procurar o atendimento especializado. O Ministério da Saúde ressalta a importância do teste da orelhinha para diagnosticar possíveis falhas auditivas em recém-nascidos. Dados do Ministério demonstraram que entre 2017 e 2020 houve aumento no número de crianças que realizaram um teste pelo Sistema Único de Saúde. O SUS oferece cirurgia e a colocação de implantes.
Entre 2017 e 2020, foram realizados 26 milhões de procedimentos em todas as regiões do país. A pessoa deve procurar uma unidade básica de saúde ou, se uma equipe de estratégia de saúde da família suspeitar de uma perda auditiva, de uma deficiência auditiva, de um atraso de desenvolvimento, ele vai encaminhar essa pessoa, esse paciente, para uma consulta com o médico otorrino. Havendo realmente a suspeita da perda auditiva, ele vai ser encaminhado para o CEAL por sistema de regulação. Kennedy tem 12 anos e é tratado desde os 4 meses de idade. Ele tem um implante coclear que ajuda a resgatar a audição. O estudante recebe apoio pedagógico e fonoaudiológico pelo SUS e dá um recado para as crianças surdas, e com destaque especial da nossa tradutora de Libras. Você, criança, seja surda, eu quero muito que você possa escutar e falar como eu, Fico muito feliz que você seja um aluno, uma aluna muito boa, uma pessoa muito boa. E como eu vou ser grande, eu quero ser uma pessoa muito boa e ajudar as outras pessoas. Espero que você seja como eu. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e falando esse recado para vocês. Vamos falar do serviço de atendimento ao consumidor, porque as regras para o serviço de atendimento ao consumidor já estão em pleno exercício. Um destaque é a possibilidade de contratar e cancelar um serviço através do WhatsApp. Quando o assunto é saque, o serviço de atendimento ao consumidor, sobram reclamações. Não atendem direito, não tem as informações completas quando a gente precisa. Eu nunca fui atendida no momento, sempre fiquei na espera. Tantas reclamações levaram o governo a discutir o assunto. E depois de um amplo diálogo entre a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a população, um decreto traz novas regras para melhorar o atendimento ao cliente. O decreto anterior, de 2008, ele já estava obsoleto, então não contemplava os novos meios de comunicação, como a internet, o WhatsApp. Então houve a necessidade de se adaptar pela demanda do consumidor. Pelas novas regras para o saque, agora o consumidor poderá contratar ou cancelar um serviço por todos os canais disponibilizados pela empresa. O acesso ao saque deverá estar disponível durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o atendimento humano não poderá ser inferior a 8 horas diárias. As demandas do consumidor devem ser respondidas no prazo de 7 dias corridos, contados da data do registro. Se existir uma cobrança indevida, ela deverá ser suspensa imediatamente pela empresa no momento de contato. Os saques também estão obrigados a informar o tempo de espera para que o consumidor seja atendido. E caso a ligação caia antes do fim do atendimento, o atendente deverá retornar a chamada ao consumidor e concluir a solicitação. Caso as empresas elas descumpram o novo decreto do saque, os consumidores podem denunciar tanto aqui para a Senacom, através do consumidor.gov, quanto para os PROCONs regionais e também junto às ouvidorias das empresas. E caso os órgãos de defesa do consumidor constatem que, de fato, essas empresas estão descumprindo as regras do saque, poderá ser aberto um processo administrativo que poderá culminar na suspensão de serviços, cancelamento e até uma multa pecuniária. Muito bem, vamos falar agora do fim de ano que está chegando. As viagens a locais históricos acabam sendo uma boa opção para as férias. Conhecer cidades, então, tombadas pelo IPHAN, que possuem, inclusive, conjuntos arquitetônicos, paisagísticos e apresentam as manifestações culturais, tem sido o roteiro do turista aqui no Brasil. Sim, o turista nacional. Com pouco mais de 25 mil habitantes, a pequena e aconchegante Pirenópolis, no interior de Goiás, é repleta de cenários históricos. Além do charme da arquitetura colonial, a cidade abriga o Parque Estadual Serra dos Pirineus e é cercada por montanhas, trilhas e cachoeiras. O município atrai turistas de vários estados e até de outros países para apreciar a natureza, a cultura e a culinária locais. É o caso de Davi,
que é de Salvador e veio de Brasília para cá. É a primeira vez que a gente vem, achei a cidade incrível, muito charmosa, com muita história, arquitetura linda, muita natureza incrível em volta. A arquitetura chamou a atenção de Ana Beatriz, que veio com o namorado para uma comemoração especial. Hoje tudo está tão atualizado, as construções hoje não é mais as mesmas, né? E aqui a gente encontra uma coisa que relembra mais o passado, que tem uma história por trás de tudo, né? Em 1989, a cidade foi tombada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como conjunto paisagístico. E em 1997, teve início um projeto de restauração do centro histórico, quando a Igreja Matriz, o Teatro de Pirenópolis e outros monumentos foram restaurados e reconstruídos. A gente tem a importância da cidade, não só pela essa parte cultural, da arquitetura, do patrimônio material e imaterial, mas também das cachoeiras. E isso faz com que a cidade de Pirenópolis ela atraia uma grande quantidade de turistas durante todo o ano. Além de Pirenópolis, 88 conjuntos urbanos em 22 estados e no Distrito Federal são protegidos e reconhecidos pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Brasileiro. E o turismo nestas cidades históricas está se recuperando depois da pandemia de Covid-19. De acordo com o IBGE, o índice de atividades turísticas cresceu 1,2% em agosto na comparação com julho deste ano e já está acima do patamar de fevereiro de 2020, último mês antes da pandemia. Entre janeiro e agosto de 2022, o agregado de atividades turísticas acumula alta de 39%. 11 milhões de brasileiros que viajavam todo ano para o exterior por conta da pandemia não puderam sair do país e através do nosso trabalho do governo federal, de todos os ministérios, conseguimos fazer com que os brasileiros passassem a viajar mais no Brasil e passando a viajar começaram a conhecer destinos no nosso país que eles não conheciam e dessa forma fortalecendo ainda mais o turismo no nosso país, gerando emprego e renda. E lembrando que ainda temos aqui a informação sobre essa época de calor, sol, praias paradisíacas. São paisagens naturais que acabam despertando no turista a vontade de viajar. E já para a temporada de cruzeiros, que vai até o mês de maio de 2023, a expectativa é da melhor dos últimos 10 anos. Vamos a essa reportagem com a Gabriela Noronha. Em março deste ano, a professora Maria viajou pela primeira vez a bordo de um navio. Acompanhada do marido e do filho, ela participou de um cruzeiro que saiu da capital do Rio de Janeiro e navegou por 4 dias até desembarcar na cidade de Santos, em São Paulo. A experiência, ela garante, foi inesquecível. Parece que você está vivendo um sonho ali, né? É uma festa de 4 dias, uma festa que começa quando a gente chega e termina só quando desembarca. A gente fez um grupo e a gente está vendo, porque tem uma amiga nossa que tem uma empresa de turismo e ela vai organizar. A gente já está vendo os preços para o ano que vem. A próxima temporada de cruzeiros será a maior dos últimos 10 anos, injetando na economia brasileira cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais e gerando cerca de 44 mil empregos de forma direta e indireta, de acordo com o governo. Para quem pretende fazer esse tipo de viagem, antes de qualquer coisa, é importante conferir os requisitos para o seu destino. Com a flexibilização das restrições, a expectativa é que o setor de turismo volte ao patamar pré-pandemia no Brasil. Somente de janeiro a agosto deste ano, o setor faturou mais de 129 bilhões de reais, representando um aumento de 33% frente a 2021, de acordo com o governo. Teremos a maior temporada de navios de cruzeiro dos últimos 10 anos. Retrospectiva 2022. Pois bem, esta foi a nossa retrospectiva 2022 do nosso jornal Tele Brasil Notícias. Queremos agradecer a sua audiência no Brasil e também em outros países e lembrando que você pode acompanhar através do nosso YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias e também através do Face. Temos aí também a Hora da Notícia, que você encontra informações impressas no Facebook. Tivemos o apoio técnico durante o ano de 2022 do João Vitor e do Pedro Henrique. Desejamos a todos boas festas
e feliz 2023. Até lá! Retrospectiva 2022.